Beleza, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo aí do horário em que você vai assistir a nossa aula de hoje. Eu espero que você hoje consiga compreender tudo que a gente vai tratar nessa aula de hoje, que vai ser uma aula totalmente conceitual. Hoje a gente não vai fazer exercícios envolvendo cálculos. Hoje eu vou focar essa aula para que você possa realmente aprender todos os conceitos, ou os conceitos mais importantes que envolvem as leis de Newton. E, meu amigo, as leis de Newton são importantíssimas para aqueles que pretendem ingressar em uma universidade, né? É um assunto que cai muito na prova do Enem, cai muito na prova da UERJ, cai demais nas provas dos vestibulares do Brasil todo e ainda é extremamente cobrado para aqueles alunos que tenham interesse em ingressar em carreiras militares, né? Esses são conceitos importantes, são conceitos que vão abraçar tudo o que envolve as três leis de Newton. Eu já vou te falar logo que no momento posterior eu vou gravar uma continuação dessa aula, então essa aula vai ser a primeira parte das leis de Newton, tá? Onde eu vou tratar só a teoria de forma bem objetiva e depois, mais para frente, um pouquinho no nosso próximo vídeo, eu vou fazer uma aula inteiramente de resolução de exercícios, tá bom? Mas antes de você assistir a nossa aula, se você puder, segue aí o nosso canal, tá bom? Se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, tá bom? E vamos lá que eu tenho certeza que hoje você vai acabar essa aula conhecendo tudo que você precisa para uma prova no assunto leis de Newton, beleza? Iniciando então a nossa aula, nós vamos começar falando de forma geral, né, qual é o grande papel das leis de Newton. As leis de Newton, meus amigos, como está dizendo aí nesse textinho que foi organizado para vocês, ele vai estudar, ela vai ajudar a descrever o que provoca alteração no movimento dos objetos, tá bom? E em cima disso, você vai perceber que um objeto ele pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ter um equilíbrio estático, tá? Ou pode ter um equilíbrio dinâmico, tá bom? Então vamos falar de novo. As leis de Newton vão mostrar para você como é que você faz a leitura daquilo que altera o movimento de um determinado objeto, tá bom? O que faz esse objeto sair do equilíbrio, o que mantém esse objeto em equilíbrio, tá bom? E vai esmiuçar um pouquinho mais, definindo que o equilíbrio pode ser um equilíbrio estático, mas também pode ser um equilíbrio dinâmico, tá bom? O que é uma coisa, o que é outra? De cara você tem que saber que toda vez que um objeto apresenta um equilíbrio estático, né, o nome está dizendo, esse cara vai estar parado, o que significa que a velocidade desse objeto é igual a zero. Então falou em equilíbrio estático, leis de Newton, equilíbrio estático, a velocidade desse cara vale zero. Agora, se o cara apresenta um equilíbrio dinâmico, aí já mudou de figura. O equilíbrio dinâmico, o nome está dizendo, o cara está se movimentando. Só que ele não se movimenta de qualquer maneira. Ele se movimenta apresentando uma velocidade constante e diferente de zero. Beleza? Isso acontece por quê? Isso acontece porque as forças que atuam nesse objeto, elas se anulam, tá bom? Se o conjunto de forças que atuam no objeto se anulam, ou seja, em outras palavras, a força resultante aplicada nesse objeto é igual a zero, beleza? Então, falou em equilíbrio, seja equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, você tem que vir na mesma hora na sua cabeça que, olha, se eu estou com equilíbrio estático, se eu estou com equilíbrio dinâmico, significa que a força resultante aplicada nesse objeto é igual a zero. Ou seja, os objetos, as forças atuantes desse objeto estão se anulando. Beleza? Vamos seguir então para a primeira lei, que é a lei de Newton, a primeira lei de Newton, que é conhecida como lei da inércia. Então vamos lá. Primeiramente, o que é essa inércia? Tá?
Você pode pensar na inércia como uma espécie de tendência ou capacidade que um objeto tem de estar em repouso e querer continuar em repouso. E o cara está em movimento e querer continuar em movimento. A inércia é mais ou menos isso. Se o cara está parado, ele tem uma tendência a continuar parado. Se esse cara tá em movimento, ele tem uma tendência natural. Isso é inerente ao objeto, é inerente ao corpo. Se ele está em movimento, ele vai ter uma tendência em permanecer em movimento. Daí vem o enunciado da primeira lei. Eu repeti esse enunciado, porque esse é a tradução do enunciado original de Newton, né? E ele diz assim, tá? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Bom, se você vê assim, poxa, tá meio rebuscado isso, é porque é a tradução original, tá bom? Mas a maior parte dos livros costuma escrever assim: todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa atue sobre ele. Em outras palavras, ou o cara está em equilíbrio estático, está paradinho, beleza? Ou ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, ele está se movendo, mas apresentando uma velocidade constante. Então repara só, todo o corpo continua em repouso, todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre ele. Ou seja, se o cara está parado, ele vai ficar parado. Se o cara está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. O que vai fazer isso mudar? A primeira lei de Newton diz, isso só vai mudar se vier uma força externa e ou colocar esse objeto em movimento, ou então brecar esse movimento, fazer ele parar. Então, o estado natural de repouso ou de movimento só irá modificar se uma força externa, ou seja, que vem de fora desse objeto, for aplicada sobre ele. Tá bom? A ideia, então, se você está parado, você continua parado. Se você está em movimento, você continua em movimento. Tranquilo? Imagine o seguinte, você tá viajando num ônibus. O ônibus está na estrada, numa determinada velocidade. Suponha que é 80 km por hora. Então, significa que todo mundo que está dentro desse ônibus também tem essa velocidade de 80 km por hora. Se por algum motivo o motorista desse ônibus é levado a fazer uma freada brusca, o que acontece com os passageiros que estão ali distraídos, ouvindo uma música, lendo um livro? A tendência dele é que eles sejam lançados para frente, certo? Por que isso? Porque eles estavam em movimento, o corpo deles dos passageiros estava em movimento e a tendência natural é continuar em movimento. Quando o ônibus dá aquela freada, a tendência é que esses passageiros sejam lançados para frente. Eu vou mostrar para você agora, antes de continuar, tá? Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. A ideia é o seguinte, isso é fácil de você imaginar. Vamos supor que você tivesse um elefante na sua casa e um cachorrinho. O cachorrinho está ali dormindo no chão, você fala assim, vem cá, Totó, vem cá, vem aqui comer, vem beber água, e o cachorrinho não sai do lugar. Você fica impaciente, não se deve fazer isso, mas você fica impaciente, vai lá e começa a puxar o cachorrinho pelo rabo. Agora imagine um elefante. Você também tem um elefante em casa, você está chamando o elefante não sai do lugar, e você vai lá, pega o elefante pela tromba e começa a querer puxar o elefante do lugar. É fácil tirar esse elefante do lugar? Claro que não é. O elefante tem uma massa muito maior do que a do cachorrinho, então ele vai ter uma tendência, vai ser muito mais custoso, muito mais difícil tirar esse elefante da inércia do que o nosso cachorrinho. Claro? Agora eu vou te mostrar um exemplo muito simples de aplicação da primeira lei de Newton, da lei da inércia. O exemplo que eu vou te mostrar é um exemplo onde tem uma moto, tem um motociclista, está lá dirigindo a sua moto, e ele vai bater no muro. Quando ele bate no muro,
o corpo dele que está em movimento tende a permanecer em movimento, então ele vai ser projetado, vai ser lançado para frente. Dá uma olhadinha só na nossa animação. Olha, o motociclista bateu, opa, foi lançado. Você vai ver aí que o videozinho vai continuar, então eu vou falando em cima. Então, repara o seguinte, esse motociclista, o conjunto moto mais o motociclista, eles formam um conjunto e ambos estão ali com a mesma velocidade, né, em relação àquelas pessoas que estão observando o movimento dele, certo? Quando ele bate contra o muro, a tendência natural do corpo do motociclista é querer permanecer em movimento. Por isso que ele é lançado, ele é projetado para frente aí, tá bom? Esse é o exemplo clássico da primeira lei de Newton. Continuando a nossa aula, então, vamos agora para a segunda lei de Newton, e essa segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei é uma lei que tem uma fórmula muito conhecida, tá bom? Eu vou mostrar para você aí daqui a pouco. Mas nesse primeiro momento, eu não vou explorar muito ela nessa aula de hoje. Eu vou apresentar para você, vou fazer alguns comentários. Na próxima aula, nós vamos explorar muito eles. Então, a segunda parte desse vídeo, nós vamos explorar bastante aí a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, no seu texto original, diz assim: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Meu amigo, em outras palavras, é o seguinte: imagine que você tem um determinado objeto, de massa M, tá bom? Eu já apresentei para você aí até a fórmula. Então, Mzinho aí está representando a massa desse corpo. Então, imagine que você tem um determinado objeto que apresenta uma massa M. E você aplica uma determinada força resultante, constante, em cima desse objeto. Então, eu tenho um objeto, aplico uma força nele. Conforme eu estou aplicando essa força de mesmo valor nele, eu faço com que esse objeto faço que surja nesse objeto, faço que esse objeto desenvolva uma aceleração também constante. Então, eu aplico uma força em um objeto de massa M e automaticamente esse objeto vai experimentar uma aceleração constante. Tá bom? Esses três componentes, força resultante, massa e aceleração, juntos formam talvez uma das leis mais famosas da física, que é a segunda lei de Newton, tá? Que é o princípio fundamental da dinâmica. E ela diz justamente essa formulinha que está escrita aí para você. A força resultante aplicada no objeto é igual à sua massa vezes a aceleração. Tranquilo? Então, Fr, que está aí na sua fórmula, é a força resultante. Se você observar aí entre parênteses, ela pode ser medida em newtons ou em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Na verdade, ela é medida em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que como essa lei é tão importante e foi criado pelo Isaac Newton, o conceito de força, a unidade de força, foi batizada em homenagem ao Newton, né? Ao Sir Isaac Newton, como o nome está dizendo, ele era o cavaleiro, né, da coroa inglesa, Sir Isaac Newton. A M é a massa, que vai ser medida em quilogramas, e o Azinho é a aceleração, que é medido em metros por segundo ao quadrado. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos aí para a terceira lei de Newton. Tá? A terceira lei de Newton, essa não é a tradução original, eu que escrevi aí. Eu também peguei de um outro livro, que eu achei mais simples, porque a tradução original ela é mais confusa para entender e eu não quis complicar a coisa. Então, a terceira lei, que é chamada de lei da ação e reação, ela diz o seguinte: toda ação há sempre uma reação, a toda ação, vou repetir, a toda ação há sempre uma reação
de mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Então vamos traduzir. A toda ação há sempre uma reação. Então existe um par, chamado par ação e reação, tá bom? Então existem duas forças que vão atuar. A força de ação e a força de reação. Eu vou traduzir isso para você melhor aqui num desenho. Mas eu quero explicar ainda outra coisa. Essas forças, elas vão ter a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor. O valor de uma automaticamente vai ser o mesmo valor numérico da outra. Elas vão ter a mesma direção. Então, a ação e a reação têm a mesma direção. Entretanto, têm sentidos opostos. Repara que eu sublinhei a expressão sentidos opostos. Porque se a ação aponta para a direita, a reação vai apontar para a esquerda. Aí você deve estar se perguntando, mas Gustavo, como assim? Dá uma olhada nesse desenho. Imagine que você vai chutar uma bola. Se você chuta a bola, você é responsável pela força de ação. Você é responsável pela ação. Então, ó, olha aqui a setinha, a letra F que está aqui, ela está representando a nossa força de ação. Então, eu chutei a bola. A ação está atuando em cima da bola. E pela terceira lei de Newton, ela diz, toda ação corresponde a uma reação. Então, a reação está aqui, ó, atuando em cima do meu pé. Eu estou representando ela por menos F. Vou te explicar por que menos F. Bom, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O jogador que chuta a bola, ele é responsável pela força de ação. Tá bom? Quem sofre ação é responsável pela reação. Então a reação vai atuar em cima do jogador. Repara, a ação é em cima da bola, mas a reação é em cima do pé do jogador. Imagine que você, em vez de chutar a bola, vai chutar uma parede. Você chutou a parede, a ação é em cima da parede. Agora, existe uma reação? Claro que existe uma reação. Seu pé com certeza vai ficar doendo, você vai quebrar o dedo. Existe uma força de reação. E essa força de reação, ela tem o mesmo valor da força de ação. Porque olha o que diz a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então, a força que eu chuto a bola, a força que eu chuto a parede, é a mesma força que eu vou sentir no meu pé. E elas vão ter a mesma direção. Repara aí no nosso desenho que as forças são horizontais, tá bom? Só que elas têm sentidos contrários. Enquanto a ação, enquanto a força que atua sobre a bola aponta para a esquerda, a força que atua no pé do jogador atua para a direita. Isso você tem que guardar. Então, a ação vai atuar na bola, a reação no jogador. Ou seja, o par ação e reação, elas sempre atuam em corpos diferentes. Tá bom? Guarda isso. Olha o que apareceu aí em amarelo agora na sua tela. As forças sempre vão surgir aos pares. Só que o par ação e reação atuam em corpos diferentes. A ação vai atuar, no nosso exemplo aí, na bolinha, a reação no pé do jogador. E além disso, essas forças podem provocar efeitos diferentes. Imagina você chutando a parede. Você vai chutar uma parede de concreto e não vai acontecer nada com a parede. Mas provavelmente você vai quebrar o dedão. Olha os efeitos diferentes. Se eu chutar uma bola na vidraça, provavelmente com a bola não vai acontecer nada. Mas a vidraça ela pode vir a quebrar. A bola, no máximo, ela vai o quê? Quando bater, ela vai sofrer uma leve compressão e vai voltar para o lugar. Mas a vidraça vai quebrar. Ou seja, são efeitos diferentes. Outra coisa que você tem que ter em mente. Como o par ação e reação, eles atuam em corpos diferentes, o par ação e reação nunca se anula. Anota isso no seu caderno. O par ação e reação atuam em corpos diferentes. Logo, esse par nunca irá se anular. Isso é um erro muito comum em provas. Tá bom?
Continuando aí, ó, eu botei para você um exemplo simples sobre a terceira lei de Newton. Imagine aí um desses canhões, né, que era usado antigamente, nas guerras de antigamente. Se você reparar aí no nosso desenho, no nosso vídeo, quando o canhão é disparado, quando a bala do canhão é disparada, o canhão ele sofre uma espécie de coice, né? Ele vai para trás, né? Você percebe aí na figura, no vídeo aí, com muita facilidade. Então, repara o seguinte, quando a pessoa acende lá o pavio do canhão, a pólvora faz a explosão da pólvora, a queima da pólvora, né, faz com que a bala do canhão seja lançada para frente. Então essa seria a ação. É uma força atuando na bala do canhão que projeta ele para frente. Só que toda ação corresponde a uma reação. Da mesma forma que o canhão empurra a bala para fora, projeta a bala para fora do canhão, a bala do canhão ela empurra o canhão para trás. Por isso que o canhão sofre essa espécie de coice. É o par ação e reação. Outra coisa que você pode também ter como exemplo é o lançamento de um foguete, né? Um lançamento de um foguete, quando há queima de combustíveis ali na câmara de combustíveis do foguete, né? Essa queima, o que ela faz? Ela empurra a queima empurra o combustível para fora do canhão, para fora do foguete. E ao mesmo tempo que aquele material, aquela combustão daquele material é expelida para fora do foguete, esse material ela empurra o foguete para cima. É mais uma vez o par ação e reação. Tranquilo? Quando você está caminhando na rua, você está empurrando o chão para trás. E o chão faz o quê? Empurra você para frente. Mais uma vez, o par ação e reação. Se você está, por exemplo, num barquinho a remo, quando você está remando, você faz uma força na água, empurrando aquela água para trás. E o que a água faz no seu remo? Empurra o seu barco para frente. E assim vai. É o par ação e reação. Beleza, galera? Bom, a nossa aula ela acaba por aqui. Lembrando que nós só fizemos hoje a primeira parte sobre as leis de Newton, onde nós tratamos só teoria, e no nosso próximo vídeo nós vamos ver como isso cai nas provas. Beleza, galera? Eu espero que você tenha entendido o conteúdo. Se você não entendeu, lança sua dúvida no nosso canal, pergunta: poxa, professor, eu não estou entendendo. Pô, Gustavo, fala aí, repete isso. O que você quis dizer com essa expressão? Meu amigo, esse canal é nosso. Então participe aí, faça o seu comentário, faça a sua crítica, porque ela também é bem-vinda, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fazer com que esse projeto continue e que ele alcance ainda mais pessoas que estejam precisando estudar, tá? E curte o nosso vídeo aí, tá bom? Aquele abraço, que Papai do Céu proteja todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, galera. Um abraço!